Hoje vamos falar sobre um livro espetacular que nos traz inúmeras informações importantes sobre a questão animal. Alimentação e Evolução Espiritual, livro escrito por Edson Ramos de Siqueira, professor da Unesp, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia e pesquisador há mais de 20 anos na área de etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal. E antes de apresentar um resumo desse livro e dar as minhas considerações, gostaria de pedir a sua ajuda. Caso não seja inscrito no canal, já faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que são lançados todas as semanas. Com isso, você ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal para cada vez mais e mais pessoas. O livro começa nos apresentando um conceito definido por um grande psicólogo francês chamado Pierre Will, autor de mais de 40 livros. E esse conceito apresentado é o de normose. Segundo Pierre, normose é o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade, que leva a sofrimentos, doenças e mortes. Um exemplo clássico dessa questão refere-se às bebidas alcoólicas. É uma droga lícita, consumida por muitos, e que se conhece todos os males que essa droga pode causar, como violência, crimes, acidentes de trânsito e inúmeros problemas de saúde. E embora esses e muitos outros males sejam conhecidos, é um dos itens mais consumidos pela maioria da sociedade. E vejam um absurdo sobre essa questão. Muitos dizem que o vinho tinto faz bem para a saúde, mas na verdade não é o vinho, e sim o resveratrol, um poderoso antioxidante presente nas uvas escuras, que é o responsável pelos benefícios atribuídos ao vinho. Esse é um exemplo clássico de normose. E da mesma forma que o álcool traz uma série de consequências maléficas para a saúde, com a carne os males ainda são maiores, pois não afeta somente a nossa saúde, afeta a saúde do planeta e dos animais. E outro ponto abordado na sequência desse livro refere-se ao conceito de energia e espírito, e já apresenta uma definição por um dos maiores físicos da humanidade, Albert Einstein. A matéria é simplesmente a condensação de um substrato de energia vibrante universal, feita de determinadas formas e densidades de energia, ou seja, a matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Nós estamos imersos em um ambiente energético. Algumas dessas energias, nós sentimos os efeitos, mas não podemos observar. Mas a ciência já comprovou que existem, como a energia elétrica, a energia gravitacional. Mas existem muitas outras que ainda não foram identificadas pela ciência. E a energia também está presente nos alimentos. Imagine um animal prestes a ser morto. Quais serão as energias presentes no ambiente e que logo serão consumidas pelo ser humano? Em relação ao conceito de espírito, muitas religiões acreditam que somos espíritos habitando um corpo físico. Para algumas religiões, a morte é o fim. Para outras, como o Espiritismo, a morte é só uma etapa de um longo processo de evolução. E assim como nos seres humanos, como nós evoluímos, o mesmo acontece com os animais. O autor indica vários outros livros espiritualistas que atestam esse fato. Outro item destacado no livro é abordado sob o ponto de vista da ciência. Refere-se à inteligência dos animais e dos vários estudos que comprovam essa característica. A crença de que os animais são como máquinas e não possuem inteligência surgiu lá no século XVII pelo filósofo, matemático e físico René Descartes. Mas com o passar do tempo e muitas pesquisas, esse pensamento começou a ser considerado como equivocado. Já no século XIX, Charles Darwin afirmava que não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. E a partir de então, muitas foram as pesquisas que comprovaram a inteligência dos animais, como a do papagaio Alex, do qual eu já falei em um vídeo aqui do canal. Se você ainda não viu, é só clicar no link aqui em cima. E muitas são as outras pesquisas envolvendo macacos, peixes e até polvos, que reforçam ainda mais que os animais são inteligentes. Muito mais do que você imagina. E na sequência dos capítulos, o autor discute sobre o porquê do vegetarianismo
e mostra que não há uma única justificativa plausível sequer, seja moral, nutricional ou espiritual, para o consumo de carne. A humanidade come carne porque gosta e não porque precisa. Muitas são as religiões que sugerem uma alimentação vegetariana, como o Adventismo, Budismo, Espiritismo, Hinduísmo e Jainismo e o Zoroastrismo, e discutem como a evolução espiritual e o hábito de consumir carne são incompatíveis. Rajendra Pachauri, presidente do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas ligadas à ONU, afirmou em um relatório oficial que a mudança para uma dieta vegetariana contribuiria significativamente tanto para a redução da emissão de gases do efeito estufa, como para a diminuição da destruição dos habitats naturais. Outra informação importante, no dia 20 de janeiro de 2012, o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região emitiu um parecer a respeito do vegetarianismo, na qual diz que as dietas vegetarianas, quando atendem às necessidades nutricionais individuais, podem promover o crescimento, desenvolvimento e manutenção adequados e podem ser adotadas em qualquer ciclo de vida. Nesse capítulo, o autor traz outros dados de pesquisas científicas que mostram quais os impactos positivos de uma dieta vegetariana e os impactos negativos de uma dieta à base de carne. E depois de abordar sobre os aspectos nutricionais da dieta vegetariana e carnívora, o autor apresenta a história dos hábitos alimentares humanos, quando esse hábito de consumir carne começou e como a igreja contribuiu séculos atrás para aumentar esse hábito e associar o consumo de carne ao status social. E nesse capítulo, o autor apresenta também uma análise comparativa da estrutura do corpo de animais herbívoros e carnívoros, como cavidade oral, estômago e intestino delgado. Através de pesquisas realizadas pelo médico Milton Mills, médico especializado em nutrição pela Universidade de Stanford, ele conclui: não temos características estruturais mistas que se espera e se encontra em animais genuinamente onívoros. Assim, ao comparar o trato gastrointestinal de seres humanos, carnívoros, herbívoros e onívoros, conclui-se que o nosso organismo ele foi projetado para uma dieta puramente vegetal. Esse livro é muito interessante, pois aborda o assunto sobre perspectivas diferentes, filosófica, moral, científica e religiosa, sob o ponto de vista especificamente do Espiritismo. E um dos capítulos que eu mais gosto nesse livro é o que traz os pensamentos de grandes personalidades da história. E qual era a visão dos mesmos em relação aos animais e à dieta vegetariana. Pensamentos de Buda, Pitágoras, Heródoto, Maomé, Leonardo da Vinci, Francisco de Assis, Charles Darwin, Albert Einstein, Gandhi e muitos outros. E um dos pensamentos que mais me tocou foi proferido por Gandhi, que diz o seguinte: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. E o legal desse livro é que em todos os capítulos existem várias outras referências de artigos científicos, outros livros, caso você queira se aprofundar em um determinado assunto que foi apresentado. Esse foi o livro que ajudou meu pai, gaúcho, aos 75 anos, parar de comer carne. E ele era um carnívoro, hein? Algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer ainda nessa encarnação. E quem sabe esse livro pode ser aquele que vai ajudar a abrir os seus olhos e marcar o início de uma mudança para melhor. E não se preocupe, porque nesse livro ele não traz informações ou imagens chocantes que vão te embrulhar o estômago, nada disso. Ele mostra, através de uma forma lógica e com dados científicos, que esse nosso hábito de comer carne está muito errado. Não deveríamos nos perguntar por que paramos de comer carne. Deveríamos nos perguntar por que ainda comemos carne. E você tem alguma dica de outro livro sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários. E já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos. Toda informação que nos ajude a mudar para melhores hábitos precisa ser divulgada. E aqui no canal temos outros vídeos falando sobre espiritualidade dos animais, veganismo
e dica de até outros livros sobre o assunto. Olha só, é só clicar em um dos cards aqui do lado. E aguardo vocês no próximo vídeo. Fui!